Bom dia, galera. Tudo bem? Boa tarde, né? Boa noite. Essa aula nós vamos falar de análise gráfica, que é a base de tudo. Vamos lá, então. O que é a análise gráfica? A análise gráfica, também conhecida como análise técnica, é um tipo de estudo do mercado que tem como objetivo traçar um panorama histórico dos preços de um ativo. Ela utiliza movimentos passados para, de certo modo, prever o futuro dos preços dos ativos e, assim, ajudar o trader a tomar decisões de compra e venda. Bacana? Os candles. Candle, ele é como a bússola do investidor. O candle é o elemento que compõe o gráfico de candlestick, que é o gráfico mais utilizado para análise de trade e de investimento hoje em dia. Os candles são formados por um corpo ou sombra superior e inferior. Ele se divide entre candles de alta e baixa, que se diferenciam por cores. A bússola do investidor. Aqui nós temos um exemplo da leitura do candle como é feita. Ou seja, aqui nós temos um candle de alta, onde ele indica a abertura do preço, o fechamento do preço, a máxima onde o preço alcançou dentro desse candle e a mínima desse candle. Os candles eles medem a variação do preço dentro de um determinado período de tempo, seja esse 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 4 horas, um dia, uma semana, não interessa, eles medem qualquer período de tempo, eles vão mostrar a variação do preço nesse determinado período. Bacana? Então aqui do mesmo jeito temos aqui o candle de baixa, que é indicado pela cor vermelha. Ele mostra a abertura do preço, o fechamento, aonde o preço foi na mínima e aonde o preço foi na máxima. Então o que nós podemos entender aqui só com esses dois exemplos? Por exemplo, o preço do mercado abriu hoje aqui, vamos supor a R$10. Ele chegou a R$7, mas durante esse período, como aqui o gráfico o candle é de um dia, ele veio aqui R$7, subiu, foi lá a R$25 e voltou. No final do dia ele fechou a R$20. No outro dia ele abriu outro candle. Ele abre, na maioria das vezes, no mesmo nível onde ele fecha, a não ser que tenha um gap, que será explicado em outra aula. O gap é uma abertura com um espaço, com um intervalo de preço que não seja o mesmo que foi fechado o último candle. Então, aqui no exemplo, o preço abriu a 10, foi a 7, subiu a 25, fechou a 20. No outro dia, abriu a 20, chegou aí a 25 também, só que não teve força para se manter em alta, recusou, foi lá a 7 outra vez, mas fechou a 10. Bacana? Aqui uma explicação bem básica. Vocês com o tempo, com prática, sabendo isso, que é abertura e fechamento, máxima e mínima. As sombras do candle são essas partes pequenas, indicam onde o preço esteve, e aqui indica abertura e fechamento, abertura e fechamento. Então se você vê um candle verde, foi um candle de alta, na hora você vai ver, opa, é um candle verde, então a abertura é na base dele, o fechamento na parte superior. Da mesma forma, um candle vermelho indica a abertura na parte superior e o fechamento na parte inferior. Nós temos também os padrões de candle. Os padrões de candle, conhecido como gráfico de candlestick japonês, são criados, são indicadores que formam a base da análise técnica como conhecemos hoje. Foram desenvolvidos em 1700 por um japonês e hoje os padrões de candle são a parte valiosa do conjunto de ferramentas dos trades modernos. Então você vê que ele foi criado em 1700, ele já vem sendo usado há centenas de anos. Eles são utilizados para descrever movimentos do preço de um determinado ativo líquido,
de câmbio ou de um instrumento derivativo, como futuros ou opções. Aqui nesse guia, nós vamos te ajudar a se familiarizar com alguns padrões de candle de alta e de baixa e aprender como usá-los quando for operar no mercado. Aqui temos alguns exemplos de candle, padrões de candle. O martelo, que é o preço foi lá embaixo, recusou, não teve força e o preço continua para cima. Martelo invertido, a mesma coisa. O preço vem em queda, continuou em queda, não teve força, retornou, já demonstrou uma força compradora, mas fechou abaixo e daí continua o movimento de alta. Aqui também, doji. O preço abriu aqui, teve essa força vendedora, mas logo a ponta compradora reagiu, fez ele fechar no mesmo preço que ele abriu. Bacana? Spinning top. Esse aqui ele mostra indecisão, assim como esses são candles de indecisão. Eles, quando encontrados em um topo ou em um fundo, provavelmente vão mostrar o início de uma reversão. Padrões de candle duplo. Eu vou deixar essa tabelinha aqui também para vocês. Se quiserem tirar print, ou então no Google também encontra todos esses padrões. Bacana? É uma aula muito extensa que, se eu for ficar explicando cada um deles, entendeu? Vai ficar muito longo e muito cansativo. Mas o básico é entender abertura e fechamento, máxima e mínima. Bacana? Com o tempo vocês vão pesquisando sobre esses padrões de candle. Eu mesmo vou explicando eles nas aulas práticas. Vou mostrando diretamente no gráfico, que eu acho que fica mais intuitivo do que está mostrando aqui eles sozinhos. Padrões gráficos. Os padrões gráficos são os principais elementos básicos da análise técnica. Eles se repetem constantemente no mercado e são relativamente fáceis de detectar. Esses padrões básicos aparecem em todos os períodos de tempo e podem ser usados por todos os tipos de investidores, sejam eles scalpers, que fazem operações de curtas, duram ali segundos ou poucos minutos, day traders, que fazem operações que podem durar um dia inteiro, mas sempre terminam no mesmo dia, swing traders, que são traders que mantêm uma posição por mais de um dia, seja ela 2, 3, 5 dias. Position traders, esses ficam em posições por mais longo prazo, por exemplo, meses. Investidores são os conhecidos buy and hold, que compram para manter esses ativos nas suas carteiras, como fazem com ações, com fundos imobiliários. Você usa os padrões gráficos para identificar uma melhor posição para você entrar com um risco menor e manter essa posição até o tempo que você desejar. Aqui temos alguns exemplos de padrões gráficos. Aqui está em inglês, mas aqui eu vou explicando para vocês. Esse aqui é o Head and Shoulders, é cabeça e ombros. Se você reparar, o preço vem subindo, formando padrões de alta. Não consegue renovar o padrão, perde a força, rompendo a linha da cabeça. Eles chamam isso de Head and Shoulders por causa do formato. Retângulos. O preço fica preso dentro de um retângulo, fazendo topos e fundos no mesmo nível e rompe para algum lado, pode ser para baixo ou pode ser para cima. Canais, também muito encontrado. O preço fica lateralizado e vai movimentando dentro de um canal, respeitando aqui linhas de tendência que vão estar nas próximas aulas também. Bandeira, se você reparar, aparece aqui o mastro de uma bandeira, aqui a própria flâmula da bandeira, onde o tipo de operação espera o rompimento. No rompimento ele vai buscar um alvo da mesma medida do mastro. Aqui temos os triângulos. Triângulos, na minha opinião, é o que mais aparece no gráfico, é o que mais a gente opera, o que mais a gente consegue identificar. Triângulos e retângulos, canais, mas o triângulo em si é o que tem mais. Temos aqui
o triângulo ascendente, triângulo simétrico, triângulo ascendente, triângulo descendente. Tem aqui o canal de continuação, tem cunha, né? Double top, que tem basicamente a mesma influência que o Head and Shoulders. O preço não consegue renovar a máxima, perde a mínima e reverte o movimento. O mesmo padrão, só que identificado em um fundo. O preço não consegue romper o antigo fundo, retorna, rompe a última máxima e inicia uma tendência de alta. Aqui, triple top e o triple bottom tem a mesma função desses dois. As análises são basicamente as mesmas. Em todos esses padrões, nós temos que ter ciência de uma coisa. Quando identificamos um padrão, seja ele qual for, nós sempre aguardamos o preço mostrar para onde ele vai. Por exemplo, aqui está mostrando que o preço foi para cima, mas o preço poderia ter rompido para baixo aqui. E a gente espera o rompimento, espera um teste e entra. Bacana? Aqui, por exemplo, no fundo duplo, o preço veio, recusou o fundo. Quando ele rompe, eu não entro logo no rompimento. Eu espero um pullback. Também vou estar explicando, que é o retorno do preço para fazer um reteste. Pullback nada mais é do que um reteste. Esse topo aqui que foi rompido, o preço volta para testar, para ver se realmente a força compradora prevalece nessa zona. Então, o ponto de entrada nosso vai ser sempre no pullback. Bacana? Conclusão. Análise gráfica, análise dos candles, é a análise dos padrões gráficos e de candles são indispensáveis para qualquer tipo de mercado. Bacana? É a forma mais básica e indispensável de analisar o mercado. Entendeu? Os padrões de candle, padrões gráficos, seja essas imagens, linhas de tendência, Fibonacci, todas essas ferramentas que nós temos para poder analisar o gráfico, elas vão ter uma melhor eficiência quando utilizadas em conjunto, entendeu? A gente fala confluência. Nós vamos ter uma linha de tendência nos indicando a tendência que prevalece, se é uma tendência de alta ou tendência de baixa. Nós vamos ter um padrão gráfico indicando que o preço vai fazer uma continuação de movimento, uma reversão de movimento. E nesse padrão gráfico, nós analisamos os padrões de candle para poder identificar as melhores entradas. Bacana?